A noite cobria as montanhas com um silêncio profundo e habitual. Contudo, aquela tranquilidade foi quebrada por um som inesperado perto das armadilhas externas. O morador da cabana reagiu instantaneamente, acreditando que algum animal ou praga havia invadido seu território. Armado e alerta, o caçador saiu para a escuridão a fim de eliminar a ameaça. Seus sentidos aguçados varreram o perímetro, buscando a origem exata da perturbação. Ele se preparou para atacar sem hesitação, decidido a acabar com o problema num único movimento. O homem desceu o machado com violência, visando silenciar o intruso definitivamente. Mas ele interrompeu o golpe ao perceber que não havia inimigo algum para combater ali. Confuso com o vazio, o caçador questionou sua própria audição por um breve momento. Foi quando seus olhos finalmente pousaram no pequeno ser deixado à sua mercê no chão. Com cautela, ele recolheu a criança abandonada, ainda tentando processar a situação absurda. O bebê dormia serenamente, completamente alheio à presença intimidora daquele homem. Enquanto ele segurava a criança, uma estranha curiosidade substituiu sua fúria anterior. Nesse instante, a companheira dele surgiu, atraída pelo barulho incomum no meio da noite. O choque dela foi imediato ao ver a cena, forçando o marido a tentar se explicar rapidamente. O caçador tentou formular uma explicação para a esposa sobre a criança inesperada em seus braços, gaguejando nervoso diante da situação. No entanto, o silêncio prevaleceu. O casal compartilhou um momento de entendimento mútuo sob a luz da lua, aceitando aquela nova responsabilidade. A narrativa, contudo, mudou para uma lenda antiga. Chuvas abençoadas caíram dos céus, encerrando tempos difíceis. A terra estéril recuperou a vida e o povo, antes sofrido, entoou canções de alegria e gratidão pela mudança repentina no destino. A aldeia encontrou uma era de paz duradoura, protegida de ameaças e livre da fome que antes a assolava. Rumores se espalharam sobre a origem daquela prosperidade, atribuindo-a aos poderes misteriosos de uma figura enigmática do passado. O jovem fechou o livro bruscamente sobre o colo, encerrando sua leitura sobre a lenda do mago gentil. Ariane Chiron, agora com 12 anos, avistou uma figura familiar se aproximando e chamou alegremente pelo pai. O rosto do caçador se iluminou instantaneamente ao ver o filho, todo o cansaço do trabalho desaparecendo num sorriso. Ele ergueu o garoto com facilidade, girando-o no ar entre risadas, enquanto anunciava que era hora de voltar para casa. O homem abraçou Ariane com força, demonstrando um afeto profundo e protetor pela criança que ele escolheu criar como sua. Enquanto caminhavam, o pai questionou a fascinação do filho pela magia, comparando-a de forma prática com a força bruta de um machado ou uma flecha. A conversa descontraída, contudo, não passou despercebida. Dois garotos observavam a dupla à distância com curiosidade maliciosa. Os observadores focaram sua atenção no objeto que Ariane carregava, estranhando o interesse dele por livros. Eles notaram a óbvia discrepância entre pai e filho, comentando que o garoto não possuía qualquer semelhança com o Sr. Vincent. O caçador sentiu o sangue ferver ao ouvir os sussurros maldosos deixados para trás. A ignorância alheia sobre a origem de seu filho testava sua paciência. A vontade de reagir violentamente contra aquela insolência era quase incontrolável. Ele cerrou o punho com força, lutando para conter seus instintos agressivos. No entanto, ele respirou fundo e decidiu ignorar a provocação. Não valeria a pena causar uma cena e estragar o momento especial do garoto. Para seu alívio, Ariane Chiron parecia completamente alheio à maldade. O menino estava radiante, com a mente focada apenas em sua curiosidade insaciável sobre o mundo. O pai suavizou a expressão ao responder ao entusiasmo do filho. Enquanto caminhavam, a inocência de Chirone ajudou a dissipar a tensão que o homem sentia. A alegria do jovem era contagiante. Era a primeira vez que viajavam juntos para longe de casa,
e ele mal conseguia conter a emoção da aventura. O caçador acariciou a cabeça do filho com afeto paternal. Mesmo sem compreender aquele interesse por livros, ele estava decidido a apoiar a felicidade do menino. Para Chirone, aquele dia representava a realização de um sonho antigo. O mundo parecia vasto e cheio de possibilidades, esperando para serem descobertas. A conversa sobre magia dominava seus pensamentos enquanto o cenário mudava. O horizonte se abriu, revelando o destino que tanto fascinava o jovem estudioso. A cidade finalmente surgiu diante deles, imponente e complexa. As muralhas de pedra guardavam um centro de civilização muito diferente da vida simples nas montanhas. Chirone absorvia cada detalhe com fascínio. Tudo ao redor era uma novidade absoluta para quem havia crescido isolado na floresta. A vida urbana pulsava com uma energia vibrante. O garoto se maravilhava com as vitrines decoradas e com as roupas elegantes dos habitantes locais. O mercado estava repleto de atividades e sons desconhecidos. Pessoas comuns viviam suas rotinas, alheias ao deslumbramento do pequeno visitante. A carroça finalmente cessou o movimento ao chegarem ao destino. A viagem de descoberta precisava ser pausada para que o trabalho começasse. O pai tinha negócios a tratar e precisava se separar do filho temporariamente. Ele instruiu Chirone a aguardá-lo em um local seguro até que terminasse as entregas. O pai precisava partir para seus negócios, mas antes deixou instruções estritas. Ele confiava na obediência de Arian, mas a preocupação paterna sempre falava mais alto antes de uma separação. Assim que o caçador se afastou com a carroça, o jovem se viu sozinho na cidade desconhecida, livre para explorar aquele novo mundo por conta própria. Arian não perdeu tempo ocioso. Ele logo encontrou uma oportunidade de ser útil, usando sua rara habilidade com a escrita para ajudar a organizar os preços de uma banca local. O velho vendedor aceitou a colaboração de bom grado. Enquanto o homem descansava, o garoto assumiu a tarefa administrativa com um entusiasmo contagiante e incomum para sua idade. O comerciante observou o trabalho diligente do menino com profunda aprovação. Era raro encontrar uma criança com tanta iniciativa e competência natural para os números. Impressionado, o homem decidiu recompensar o esforço. Ele interrompeu o trabalho para perguntar o que o jovem gostaria de receber em troca daquela ajuda inesperada. A resposta de Arian foi imediata e cheia de energia. Ele não queria dinheiro ou doces, mas sim informações sobre o tema que ocupava todos os seus pensamentos. O garoto explicou sua lógica sobre as lendas antigas, traçando uma linha evolutiva entre dragões e guerreiros para justificar seu verdadeiro interesse, a existência da magia. Com a esperança estampada no rosto, ele perguntou especificamente onde poderia encontrar registros escritos sobre aquelas histórias fantásticas para aprofundar seus estudos. O mercador riu daquela sede insaciável por leitura. Divertido com a situação, ele indicou exatamente o local que o pequeno estudioso precisava visitar. A direção apontada revelava uma livraria do outro lado da rua. Para Arian, aquele edifício representava a promessa de respostas que ele buscou durante toda a infância. O jovem mal conseguiu conter a gratidão. Ele se despediu apressadamente e correu em direção ao estabelecimento, com a ansiedade acelerando seus passos. Sozinho, novamente, o vendedor resolveu folhear um volume antigo que possuía. A curiosidade despertada pelas perguntas específicas do garoto. Contudo, ao examinar as ilustrações e textos familiares, sua expressão leve se transformou em choque absoluto. Ele percebeu uma conexão perturbadora. O livro narrava a lenda do mago gentil. O velho compreendeu que a busca inocente de Arian tocava em verdades esquecidas que iam muito além de simples contos de fadas. Arian tentou alcançar a obra, mas foi impedido bruscamente antes mesmo de sentir a textura da capa. A proprietária deixou claro, com agressividade, que o conhecimento ali contido não era destinado a alguém de sua classe social. Felizmente,
O som da porta se abrindo interrompeu a reprimenda, desviando a atenção da mulher para a entrada. Um cavalheiro distinto entrou no recinto, fazendo a comerciante mudar de postura imediatamente para atender o cliente nobre. Aproveitando a distração momentânea, o garoto folheou as páginas freneticamente, tentando absorver cada palavra antes de ser expulso. Já do lado de fora, Arian riu da ironia da situação, achando absurda a barreira imposta para algo tão simples quanto ler. Pouco depois, ele avistou o cliente saindo do estabelecimento, carregando uma caixa repleta daqueles livros preciosos. Movido por um impulso incontrolável, o jovem correu atrás do homem, recusando-se a deixar aquele conhecimento escapar. Para sua surpresa, o cavalheiro despejou todo o conteúdo da caixa no chão sem a menor cerimônia. Arian estancou no lugar, completamente chocado com o destino cruel dado às obras que tanto desejava. Aqueles livros, tão protegidos dentro da loja, agora jaziam em uma pilha de lixo, descartados como restos inúteis. Enquanto o nobre se afastava com indiferença, o garoto permaneceu ali, encarando o tesouro abandonado na sarjeta. Com as mãos trêmulas de emoção, Arian resgatou um volume, sentindo que o destino finalmente sorria para ele. 2 damas da alta sociedade passaram pelo local, estranhando a presença do plebeu fascinado em meio à sujeira. Elas seguiram seu caminho entre risos fúteis, completamente alheias ao valor inestimável que o garoto acabara de encontrar. Arian recordou o rosto de seu pai, buscando conforto na memória daquele olhar severo, mas familiar. Contudo, a realidade ao seu redor era bem diferente, trazendo à tona questionamentos amargos sobre aceitação. O garoto sentiu o peso da exclusão enquanto caminhava, perguntando-se por que o mundo o tratava como um intruso. Seus pensamentos foram bruscamente interrompidos quando uma mão pesada pousou sobre seu ombro. Um oficial o deteve com firmeza, deixando claro que aquele não era um lugar permitido para alguém de sua classe. A imponente estrutura do portão parecia reforçar a barreira intransponível entre os 2 mundos. Para a sorte do jovem, a atenção do guarda foi desviada por um chamado repentino vindo de outra direção. Os homens da lei trocaram informações apressadas, perdendo o foco no prisioneiro por um instante crucial. Arian percebeu a falha na vigilância e o instinto de sobrevivência disparou em sua mente. O oficial sentiu o movimento brusco tarde demais, reagindo com frustração ao perceber o erro. O garoto havia deslizado para fora do casaco, deixando o homem segurando apenas um pedaço de tecido vazio. Humilhados pela fuga audaciosa, os guardas começaram a gritar ordens, iniciando uma busca frenética pela área. Escondido na vegetação próxima, Arian tentava silenciar sua respiração ofegante, esperando o perigo passar. Quando o silêncio retornou, ele começou a limpar os vestígios da fuga, retirando as folhas que denunciavam seu esconderijo. Mas ao olhar para si mesmo, o alívio deu lugar a uma nova preocupação. Explicar aquela bagunça para seu pai seria difícil. Durante a fuga precipitada, o jovem percebeu que havia deixado algo importante para trás no chão de pedra. Arian recuperou rapidamente o sapato perdido, tentando se recompor após a corrida desesperada para escapar dos guardas. No entanto, uma voz vinda do outro lado do muro capturou sua total atenção. Alguém estava lecionando sobre a própria definição de magia. Ao ouvir os estudantes pedirem demonstrações de feitiços ao diretor, o garoto compreendeu imediatamente a magnitude de onde estava. Ele havia tropeçado acidentalmente nos muros da Academia de Magia. O instrutor lá dentro propunha um desafio intelectual aos alunos em vez de apenas conjurar chamas. O coração de Arian acelerou de empolgação. Ele encostou o ouvido na parede, ávido para absorver a discussão sobre sabedoria e esforço. A lição tocou em um ponto crucial para ele. O professor questionava qual seria, afinal, o talento mais indispensável para o aprendizado místico. O menino prendeu a respiração do lado de fora, desesperado por uma resposta que poderia validar seus próprios sonhos impossíveis. Dentro da sala,
Os alunos matriculados aguardavam a revelação com espanto, alheios à presença do ouvinte clandestino. O velho mestre, contudo, parecia divertir-se com a dúvida de seus pupilos antes de prosseguir com o ensinamento. O momento de suspense foi tão intenso que até a natureza ao redor parecia ter silenciado para ouvir a verdade. Arian escutou atentamente, enquanto a voz explicava que a magia era uma lei intrínseca que existia dentro do mundo. De repente, o garoto estremeceu, sentindo uma mudança abrupta na atmosfera, ou um ruído que interrompeu seu transe. O instrutor interrompeu sua fala por um instante, esboçando um sorriso que sugeria ter percebido algo ou alguém fora do comum. O pânico tomou conta de Arian. Ele se pressionou contra as pedras frias, temendo que sua espionagem acadêmica tivesse sido descoberta. Arian sentiu o coração disparar no peito. O medo de ter sido descoberto o paralisou momentaneamente, transformando sua curiosidade em pânico puro. A compreensão do erro foi imediata. Ele sabia que não havia mais como recuar sem ser notado, e que sua presença ali traria consequências. O susto fez com que perdesse o equilíbrio. Seus pés escorregaram da beirada segura do muro, traindo sua tentativa de espionagem furtiva. Enquanto tentava desesperadamente se segurar, o jovem foi consumido por um profundo arrependimento. Ele percebeu tarde demais que aquela decisão impulsiva lhe custaria caro. A gravidade venceu sua resistência. Arian sentiu o estômago revirar ao perceber que a queda em direção ao pátio era inevitável. O cenário abaixo era de paz e estudo, um contraste brutal com o caos que ele estava prestes a causar ao despencar sobre a classe. O velho mestre, contudo, manteve sua compostura, observando a situação como se a interrupção fosse apenas mais uma parte curiosa da lição. Arian surgiu desajeitadamente sobre a mureta, interrompendo o silêncio sagrado daquela classe de elite e expondo-se totalmente. A vergonha e a dor se misturaram em sua mente. Ele desejou desaparecer antes de ter que encarar o julgamento dos presentes. O corpo do jovem finalmente encontrou o chão com um baque surdo. A invasão acidental estava completa e não havia mais volta. O muro alto agora se erguia atrás dele, não mais como um esconderijo, mas como uma barreira intransponível que bloqueava sua fuga imediata. O garoto se ergueu, sentindo-se pequeno e deslocado. Ele havia invadido fisicamente um mundo ao qual sabia não pertencer. A atmosfera imponente da academia pesava sobre ele. Arian percebeu a magnitude do problema em que se metera ao cruzar aquela fronteira. A reação dos estudantes foi imediata e cruel. Eles reconheceram suas vestes simples e vociferaram com indignação contra a presença de um plebeu em seu santuário exclusivo. Arian ficou atônito diante da hostilidade repentina. O sonho inocente de aprender magia colidiu violentamente com a dura barreira do preconceito social. O velho mago não demonstrou irritação com a invasão. Pelo contrário, ele encarou o intruso com um interesse genuíno e divertido. Diante daquela presença, Arian confessou seu verdadeiro desejo. Ele admitiu que tudo o que queria era testemunhar a magia real, algo que jamais vira. Ao revelar que conhecia o assunto apenas pelos livros, o garoto despertou a ira dos nobres. Os estudantes imediatamente o acusaram de mentiroso, duvidando que um plebeu soubesse ler. Envergonhado pela hostilidade repentina, Chirone se encolheu. Ele baixou a cabeça, tentando se desculpar por sua audácia e por perturbar da aula. O instrutor, contudo, ignorou o escárnio da turma. Com um gesto acolhedor, ele decidiu conceder o desejo do jovem e demonstrar a magia do vento. Arian permaneceu estático, mal conseguindo processar a oferta. A oportunidade de ver seu sonho se realizar parecia surreal demais para ser verdade. De repente, uma rajada de ar o envolveu. O garoto sentiu uma pressão invisível erguer seu corpo, preparando-se para algo grandioso. A gravidade perdeu o sentido. Arian e todos os estudantes foram lançados aos céus simultaneamente.
flutuando acima da academia sob o comando do mestre. O medo inicial transformou-se em euforia pura. Suspenso no ar, Ariane estendeu a mão para o horizonte, vivendo finalmente o milagre que tanto estudara. Ele girava sem controle, rindo enquanto o vento o sustentava. A sensação de liberdade absoluta superava qualquer descrição literária que já tivesse lido, mas a magia cessou abruptamente. O solo aproximou-se em alta velocidade e o pânico tomou conta do garoto, que gritou, temendo o impacto fatal. O choque esperado, porém, nunca veio. Uma força suave amorteceu a queda no último instante, deixando-o atordoado e confuso no gramado. Ariane olhou ao redor, tentando entender como sobreviver. A aterrissagem fora controlada com precisão, poupando-o de qualquer ferimento. Risadas ecoaram pelo pátio. O mestre e os alunos se divertiam com o susto, revelando que o perigo aparente fazia parte da brincadeira. O jovem Chirone continuou agachado, com o coração disparado. Embora estivesse seguro, a adrenalina da experiência mágica ainda fazia seu corpo tremer incontrolavelmente. Ariane ainda sentia o coração acelerado pela experiência. A sensação da magia real superou qualquer coisa que ele tivesse imaginado através dos livros. O velho mago, no entanto, não o repreendeu pela invasão. Pelo contrário, ele começou a explicar que a compreensão lógica não era o único caminho. A curiosidade venceu o medo. O jovem gritou, desesperado para entender a verdadeira essência daquilo que acabara de vivenciar. Os estudantes nobres recuaram, escandalizados. Para eles, aquela insolência e falta de decoro diante do diretor era um crime imperdoável. Contudo, o instrutor não pareceu ofendido. Ele observou a audácia e a intensidade do garoto, com um interesse renovado. O protagonista ignorou a tensão ao seu redor. Tudo o que importava naquele momento era a resposta que poderia mudar sua vida. O diretor sorriu, divertido pela tenacidade do intruso. Ele decidiu que aquela paixão genuína merecia ser recompensada com conhecimento. Ariane absorveu cada palavra como se fosse água no deserto. A definição de magia soava mais complexa e fascinante do que ele jamais sonhara. A lição se expandiu para além da sala de aula improvisada. Naquele momento, a busca pela verdade uniu o mestre e o plebeu sob a mesma sombra. O entusiasmo do velho cresceu enquanto falava. Ele percebeu que aquele garoto possuía uma intuição e uma fome que faltavam a muitos de seus alunos. O jovem ficou atônito com a revelação. Ele esperava a punição, mas estava recebendo uma das lições mais valiosas de sua existência. O mestre usou a situação para educar a todos. Ele sugeriu aos seus alunos que a sabedoria muitas vezes se escondia onde ninguém esperava encontrar. Ariane sentiu uma chama de esperança se acender. A possibilidade de aprender magia, antes um sonho impossível, parecia subitamente tangível. Mas a realidade social impôs seus limites cruéis. O olhar do diretor mudou ao reconhecer a barreira intransponível da linhagem do garoto. Os alunos concordaram prontamente com a observação do mestre. A hierarquia foi reafirmada, lembrando a todos quem pertencia àquele mundo e quem deveria ficar de fora. Ariane observou atentamente, percebendo a mudança repentina na postura dos estudantes ao seu redor. Uma das alunas anunciou ter alcançado o estado de concentração necessário, focando sua mente para acessar a zona mágica. O velho instrutor acomodou-se sob a árvore, satisfeito em iniciar um novo teste prático de percepção com seus pupilos. Ele estendeu a mão exibindo algumas moedas, desafiando as crianças a compreenderem a realidade diante delas, não apenas contá-la. O mestre fechou o punho rapidamente, ocultando os objetos e obrigando os alunos a sustentarem a imagem em suas memórias. A garota esforçou-se ao máximo para manter a visualização, mas a tensão mental de segurar aquela percepção a estava exaurindo. O mago abriu a mão novamente, revelando as moedas intactas e aguardando para ver se alguém havia compreendido a verdadeira lição. Ariane, contudo, teve uma epifania. Ele percebeu que não se tratava de números,
mas de sentir a situação inteira como uma existência única e indivisível. O jovem compartilhou sua conclusão com o grupo, deixando os colegas nobres surpresos com sua audácia e perspicácia. O olhar do instrutor se aguçou. Ele notou que aquele garoto comum estava tocando na essência de algo muito mais profundo. Arian argumentou com convicção, explicando que tentar isolar ou apagar a presença do mestre da equação seria uma impossibilidade lógica. O velho sorriu, genuinamente impressionado. O menino havia compreendido instintivamente um conceito avançado de percepção mágica. Seguindo o fluxo daquele ensinamento, Arian fechou os olhos, desligando-se do mundo visual para buscar uma conexão interna. O objetivo agora era sentir a si mesmo, ancorando sua própria existência antes de tentar projetar sua consciência para fora. Sua mente então se expandiu, transcendendo os limites físicos para entrar em sintonia com a vasta rede de mana ao seu redor. Arian concentrou-se totalmente, isolando sua percepção. Ele compreendeu que, naquele momento, apenas sua mente definia a realidade. Foi então que ele sentiu. A presença oculta tornou-se tangível em sua consciência, confirmando que ele havia superado o teste. O mundo físico permaneceu estático sob a árvore. Enquanto os outros apenas esperavam, o espírito do garoto expandia-se invisivelmente. O instrutor quebrou o silêncio, indagando sobre o resultado. Arian, retornando do transe, preparou-se para responder ao chamado. O velho mago sorriu com aprovação genuína. Ele reconheceu imediatamente que o jovem plebeu havia enxergado o que os nobres não conseguiram. Arian piscou, atordoado. O som do vento e das folhas voltou subitamente aos seus ouvidos, tirando-o do estado meditativo profundo. O diretor riu, divertido com a reação. Ele explicou que, ao aquietar o corpo, o garoto finalmente pudera ouvir a verdadeira natureza do som. Ao se levantar, o mestre ofereceu uma última lição. Ele revelou que os fenômenos espirituais pertenciam a uma dimensão superior à física. Como despedida, o ancião afagou a cabeça de Arian. Aquele gesto simples validava o potencial extraordinário que ele acabara de demonstrar. Contudo, a hierarquia se impôs. O diretor reuniu seus alunos nobres para retornar à escola, excluindo Arian do grupo principal. O menino ficou sozinho novamente. Ele observou a oportunidade de aprendizado se afastar, lembrado de que não pertencia àquele círculo social. O mago olhou para trás enquanto caminhava. A imagem do garoto solitário sob a árvore despertou nele um breve conflito interno. Porém, o velho racionalizou sua decisão com frieza. Ele concluiu que o mundo estava cheio de crianças talentosas, e ele não podia acolher todas. Arian não perdeu tempo com autopiedade. Ele escalou o muro rapidamente, deixando o jardim da academia para trás. O jovem aterrissou de volta nas ruas da cidade. A magia fora uma experiência breve. Agora ele precisava retornar à sua vida comum. Arian tentava recuperar o fôlego, mas sua mente estava longe dali, ainda presa na intensidade da experiência que acabara de viver. O jovem finalmente compreendeu a magnitude do que havia sentido durante o teste. Não fora imaginação. A lembrança daquele som retumbante ecoava em sua memória. Ele teve a certeza de que havia acessado a verdadeira zona espiritual. Arian sentiu as lágrimas escorrerem, profundamente comovido pela confirmação de que aquela magia era real e tangível. Impulsionado por essa epifania, o garoto disparou pelas ruas da cidade, incapaz de conter a energia que agora o preenchia. Embora a conexão mística tivesse durado apenas um breve instante, aquilo havia mudado tudo dentro dele. Naquele segundo de êxtase, Arian sentiu que havia se tornado o próprio infinito, perdendo completamente a noção do ambiente ao seu redor. No entanto, a realidade física se impôs bruscamente quando ele perdeu o equilíbrio e colidiu com alguém. O impacto foi duro, lançando o menino desajeitadamente contra o calçamento frio de pedra. Atordoado pela queda repentina, Arian ergueu o olhar, percebendo tarde demais que seu descuido teria consequências imediatas. Ele havia esbarrado justamente em um grupo de homens que não pareciam nem um pouco dispostos a tolerar acidentes.
Antes que pudesse se explicar, uma mão pesada agarrou suas roupas, questionando sua sanidade com brutalidade. O homem o puxou para perto com violência, ignorando o pedido trêmulo de desculpas que o garoto tentou oferecer. Arian se viu pendurado e impotente, segurando a própria gola enquanto encarava o medo de frente. O agressor, contudo, não demonstrou qualquer sinal de clemência, mantendo o olhar fixo e ameaçador sobre a criança. Arian ergueu o rosto, surpreso, ao notar uma presença que destoava completamente daquele ambiente hostil. Os homens também pararam, confusos, ao verem uma jovem nobre caminhando destemida por ali, como se o perigo não existisse. O agressor, no entanto, ignorou a recém-chegada e agarrou o garoto, que tentava desesperadamente explicar que o esbarrão fora apenas um acidente. Sem paciência para desculpas, o bruto desferiu um chute violento, silenciando os protestos do menino à força. Arian desabou no chão frio, tossindo e lutando para recuperar o fôlego enquanto a dor irradiava pelo corpo. Enquanto o jovem tentava se recompor, o homem continuou a insultá-lo, exigindo reparação de forma ameaçadora. O tormento divertia o agressor, que sorria com escárnio e malícia diante da fragilidade de sua vítima. Contudo, em meio à dor, o olhar de Arian mudou. O medo cedeu lugar a uma concentração repentina e intensa. Percebendo aquela faísca de desafio nos olhos do menino, o homem preparou o punho para punir o que considerou arrogância. Os comparsas apenas riram da situação, alertando o amigo para ter cuidado e não deixar marcas visíveis no rosto da criança. Incapaz de revidar fisicamente contra tantos oponentes, o protagonista encolheu-se, protegendo a cabeça e aguardando o pior. Mas a violência foi interrompida. Passos firmes ecoaram e pararam subitamente, impondo uma nova autoridade na cena. A garota nobre interveio decidida, colocando-se como uma barreira intransponível entre os agressores e o menino caído. A postura dos homens mudou instantaneamente diante do status dela. Recuaram covardemente, negando qualquer maldade. Ignorando as mentiras dos brutos, ela se abaixou, preocupada apenas em verificar o estado do jovem ferido. O garoto permaneceu no chão, humilhado e chorando. A dor física era aguda, mas a impotência diante daquela situação doía ainda mais. Contudo, a suposta salvadora tinha métodos peculiares. A nobre decidiu usar as costas de Arian como assento, demonstrando total desprezo tanto pela vítima quanto pelos agressores. Ela calculou friamente que, por ser um plebeu, o jovem não ousaria reagir. Arian sentiu o peso daquelas palavras esmagarem sua dignidade ainda mais que o peso físico. O pânico tomou conta da mente de Chirone. Em seu desespero silencioso, ele clamou mentalmente pela proteção de seus pais. A garota continuou seu discurso arrogante, tratando o menino como uma propriedade ou um escravo sem vontade própria. Uma ideia cruel pareceu diverti-la. A jovem nobre riu, cogitando formas de entretenimento às custas do sofrimento alheio. Os agressores, no entanto, interpretaram mal a brincadeira. Com sorrisos maliciosos, sugeriram uma inspeção corporal invasiva, escalando a violência para um nível perverso. Arian paralisou de terror ao ouvir a ordem para se despir. O pesadelo parecia não ter fim, e a humilhação estava prestes a se tornar completa. Mas a reação da nobre foi de choque imediato. Ela percebeu que aqueles homens eram loucos e haviam distorcido completamente suas intenções. O divertimento dela desapareceu, substituído por nojo e confusão. A situação havia escapado totalmente de seu controle. De repente, o mundo ao redor de Arian mudou. O medo deu lugar àquela estranha e avassaladora concentração que ele conhecia tão bem. O líder do bando continuava a rir maniacamente, alheio à mudança drástica na atmosfera e no olhar do garoto. Uma mosca zumbiu perto da boca do agressor. Para os sentidos aguçados de Arian, aquele pequeno som tornou-se o centro de tudo. O tempo pareceu desacelerar. O jovem conseguia perceber cada detalhe minúsculo, desde o bater das asas do inseto
até a imobilidade do olho do homem. Sua percepção expandiu-se violentamente. Ele sentiu a presença de cada ser vivo nas redondezas, desde os ratos no chão até o predador nos céus. O mundo físico se dissolveu em uma estrutura lógica. Ariane sentiu sua consciência expandir-se para além do próprio corpo, acessando um plano diferente. O tempo parecia congelado. O garoto percebeu a presença de seus agressores não como pessoas, mas como múltiplos vetores de movimento suspensos no ar. Diante daquela visão surreal, Ariane questionou a natureza da realidade. A ameaça iminente tornou-se apenas um padrão matemático a ser analisado. Enquanto o ataque físico se aproximava, o protagonista permaneceu imóvel. Ele observava a trajetória do golpe com uma calma antinatural, antecipando o impacto. Uma súbita compreensão explodiu em sua mente. A percepção sensorial de Ariane transbordou, manifestando-se instantaneamente como uma energia pura e tangível. Na realidade física, o agressor o agarrou violentamente. Contudo, o jovem nem sequer reagiu ao toque, encarando seu oponente com um olhar vazio e penetrante. Ariane entrou em um estado de foco absoluto. O medo desapareceu completamente, substituído por uma intensidade fria e mecânica que emanava de seu ser. A nobre recuou, alarmada e confusa. Ela percebeu tarde demais que a atmosfera ao redor do suposto mendigo havia se tornado perigosa. Uma força invisível repeliu os atacantes com violência. Eles foram arremessados para longe, gritando enquanto perdiam o controle sobre seus próprios corpos no ar. O silêncio retornou momentaneamente à rua. Ariane encontrava-se sentado sozinho no epicentro daquele fenômeno inexplicável, isolado pela energia residual. A confusão tomou conta do rosto do menino. Ele piscou, tentando compreender como o cenário de agressão havia mudado tão repentinamente para aquela quietude. A jovem dama assistiu à cena paralisada pelo choque. Seus olhos testemunharam o impossível acontecendo bem diante dela. Incapaz de processar a lógica do evento, a gravidade reivindicou seu domínio. Ariane olhou para cima, horrorizado, ao ver os homens despencando do céu como bonecos sem vida. O impacto foi brutal e sucessivo. Os corpos dos agressores colidiram contra o calçamento ao redor do garoto, que tremeu diante da violência involuntária que causou. Gritos de dor romperam o ar imediatamente. Um dos homens se contorceu no chão, sentindo na própria carne o preço de ter subestimado o jovem. O agressor, antes ameaçador, agora se contorcia no chão, implorando desesperadamente por socorro. Seus comparsas não tiveram melhor sorte. Incapacitados e cuspindo sangue devido ao impacto brutal da força invisível. A jovem nobre, horrorizada com a súbita explosão de violência, recuou instintivamente para se proteger. O choque inicial em seu rosto logo deu lugar a uma fúria defensiva contra o garoto. Ela precisava reafirmar sua posição superior diante daquele fenômeno inexplicável que a aterrorizava. Com lágrimas de pânico, a garota gritou um insulto sobre a origem humilde de Chirone, usando seu status como escudo. Sem esperar por qualquer resposta, ela virou as costas e abandonou o local, apressadamente. A dama correu com todas as suas forças, querendo colocar a maior distância possível entre ela e o jovem. Em sua fuga frenética e desajeitada, um de seus sapatos acabou sendo arremessado para longe. Chirone, ainda em estado de choque, foi trazido de volta à realidade pela comoção dos moradores ao redor. O garoto estremeceu, o pânico tomando conta de si ao finalmente processar a gravidade do que acabara de fazer. Ele observou, isolado, o resultado de seu poder descontrolado, cercado pelos corpos daqueles que o atacaram. Enquanto os feridos clamavam por ajuda médica, o instinto de autopreservação de Ariane falou mais alto e ele decidiu fugir. O menino disparou em uma corrida cega, desesperado para escapar da culpa e das consequências daquele desastre. Naquela noite, a lição aprendida foi amarga e inegável. A realidade daquele mundo era impiedosa. Longe das montanhas selvagens,
A cidade grande seguia sua rotina de opulência e tranquilidade. Uma nova fase estava prestes a começar na vida daqueles tocados pelo destino. A imponente mansão da família nobre destacava-se na paisagem, exalando poder e tradição secular. O patriarca da casa notou o retorno antecipado de sua filha. Ele comentou casualmente sobre a chegada incomum enquanto desfrutava de seu café. Amy, visivelmente na defensiva, tentou justificar sua presença ali. A jovem nobre parecia esconder o verdadeiro motivo de seu retorno abrupto e irritado. O homem ignorou as desculpas e voltou ao jornal. Frustrada com a indiferença paterna, a garota subiu as escadas ruidosamente para fugir da conversa. Contudo, ela parou bruscamente ao ouvir o aviso dele. O pai alertou que a arrogância dela poderia resultar em uma surpresa desagradável algum dia. O cavalheiro lançou um olhar perspicaz sobre o ombro. Ele sabia que algo havia abalado a confiança inabalável de sua filha naquele dia. A lembrança do confronto recente faiscou na mente de Amy. As palavras do pai ecoaram, tocando em uma ferida aberta em seu orgulho ferido. A garota engoliu a vaidade e fez um pedido inusitado. Ela precisava urgentemente saber se o pai tinha contatos em alguma academia de magia. Enquanto isso, na cabana isolada, a atmosfera era de pura angústia. A mãe de Ariane aguardava notícias, tentando manter as mãos ocupadas para não sucumbir ao medo. O caçador, com o rosto marcado pela tensão, preparou-se para sair novamente. Ele estava determinado a encontrar o filho desaparecido na neve, custasse o que custasse. Mais tarde, o pai segurava o menino trêmulo em seus braços protetores. O homem ouviu a desculpa de que ele havia se perdido, mas seu instinto dizia que havia algo errado. Ariane desabou em lágrimas, atormentado pela própria natureza. O jovem chorava compulsivamente, questionando a origem do poder aterrorizante que havia liberado sem querer. A resposta permanecia silenciosa e fria como o inverno ao redor. O mistério daquela magia selvagem pairava no ar, sem explicação. Ariane caminhou pela floresta silenciosa, pronto para cumprir sua tarefa diária. O frio era intenso, mas sua mente estava focada em algo muito mais profundo. O ar gelado queimava seus pulmões a cada respiração. Ele parou por um instante, tentando acalmar o coração acelerado e recuperar o foco. As memórias daquele dia na cidade ainda o atormentavam. Desde o incidente violento, o garoto não conseguira manifestar aquele poder destrutivo novamente. Ele olhou para baixo, sentindo-se impotente. A magia parecia ter sido um acidente isolado, algo que escapava completamente ao seu controle consciente. No entanto, algo mudou em sua percepção. Ariane percebeu que, ao silenciar seus pensamentos, conseguia acessar novamente a zona espiritual. O mundo ao seu redor se transformou. Ele não via apenas uma árvore morta à sua frente, mas a própria essência da matéria pulsando. Seus sentidos se expandiram sobrenaturalmente. Ele podia perceber cada detalhe da madeira, sua textura, densidade e até o aroma oculto sob a casca. A dúvida desapareceu, dando lugar a uma clareza absoluta. Ele sabia que era capaz de interagir com aquilo. O conhecimento fluiu diretamente para sua mente. Ariane compreendeu a estrutura interna da árvore como se ela fosse uma extensão de seu próprio corpo. De repente, uma luz intensa se revelou em sua consciência. Ele havia encontrado o ponto exato de ruptura, o fluxo perfeito de energia. Não havia palavras para descrever a sensação, apenas instinto puro. Suas mãos apertaram o cabo do machado, guiadas por uma certeza inabalável. Ele moveu o corpo em perfeita harmonia com sua visão. O golpe não exigiu força bruta, apenas uma precisão cirúrgica guiada pela magia. A lâmina desceu veloz. O metal encontrou a madeira e a energia acumulada foi liberada, em um único instante devastador. O impacto foi muito maior do que o esperado. O tronco maciço se partiu ao meio instantaneamente, cedendo diante do poder que o garoto canalizara. Ariane permaneceu ali, ofegante e trêmulo. O cansaço era imenso, mas seus olhos brilhavam com a euforia de ter finalmente compreendido como controlar seu dom. O pai observava à distância,
com uma expressão de pura angústia e descrença diante do que via. Escondido atrás das árvores, ele temia interromper o processo doloroso pelo qual o filho passava voluntariamente. O pequeno Aryan, ainda frágil, forçava seu corpo ao limite para serrar a madeira, tremendo de exaustão. No entanto, sua mente buscava desesperadamente replicar a sensação daquela magia que sentira no passado. A dedicação inabalável do garoto, movida por pura força de vontade, fez as lágrimas brotarem nos olhos do caçador. Aryan se agarrava àquele livro como se fosse sua própria vida, recusando-se a soltar seu sonho. Ele sabia que precisava estar pronto para a única oportunidade que o destino poderia lhe oferecer. 3 anos se passaram. O jovem, agora mais maduro, permanecia imóvel, cultivando a paciência em silêncio. Ao sentir a mudança no ambiente, ele se levantou, encerrando seu momento de introspecção. O machado desceu para o trabalho, mas a técnica de Aryan havia evoluído drasticamente naquele período. Ao tocar o tronco, ele percebeu que não precisava mais dos olhos para enxergar a verdade daquela estrutura. O golpe foi desferido, guiado não pela força bruta, mas por uma percepção sensorial aguçada. Ele sentiu o ponto exato de ruptura, conectando sua intenção diretamente com o cerne da madeira. A energia liberada foi explosiva, destruindo o obstáculo em um instante de poder absoluto. Com a tarefa cumprida casualmente, Aryan comentou consigo mesmo sobre o treino extra antes de retornar para casa. Aryan Shirone manteve o foco absoluto, seus sentidos aguçados além do normal. Ele sabia que a percepção era a chave para o domínio. Durante 5 horas ininterruptas, o jovem trabalhou em transe. Cada movimento do machado era guiado não pela força física, mas por uma conexão espiritual profunda. Ele sentia a floresta respirar. Aryan percebeu a umidade nas raízes e o movimento sutil da vida no solo, tornando-se um com a natureza ao redor. As palavras do velho instrutor ecoaram em sua memória. O rapaz entendeu que, ao alcançar aquele estado mental, um mundo totalmente novo se revelaria diante dele. Com o treino concluído, Aryan carregou o fardo de lenha e iniciou a descida. O dia de trabalho havia terminado, mas algo novo estava para começar. Ao se aproximar de casa, algo destoava da rotina na montanha. Ele notou animais de raça pura pastando perto da entrada, uma visão rara naquela altitude. Uma carruagem ornamentada aguardava no pátio. O jovem largou sua carga imediatamente, intrigado com a presença de tamanha riqueza em um lugar tão humilde. Ele abriu a porta de casa, a curiosidade superando o cansaço. Aryan precisava descobrir quem havia viajado tanto para chegar ali. O que viu o fez hesitar na entrada. A atmosfera dentro da cabana estava carregada de uma tensão solene que ele não esperava encontrar. Seus pais estavam sentados à mesa com um desconhecido. O caçador chamou o filho, instruindo-o a se aproximar e prestar os devidos cumprimentos à visita. O homem se apresentou com uma formalidade fria. Ele era Temuran, um mordomo a serviço da poderosa família Ojent, e sua presença impunha respeito imediato. Aryan curvou-se em saudação respeitosa. Mesmo surpreso, ele sabia que a etiqueta era crucial diante de alguém ligado à alta nobreza. Internamente, porém, a confusão reinava. O rapaz questionou-se por que servos de aristocratas teriam qualquer interesse em um simples garoto das montanhas. Sem aviso, Temuran invadiu seu espaço pessoal e segurou seu rosto com firmeza. O mordomo exigiu saber se o jovem possuía educação letrada. O velho avaliou cada detalhe de sua expressão com um olhar crítico. Aryan sentiu-se exposto sob aquele escrutínio, percebendo que estava sendo julgado por critérios que desconhecia. O visitante nobre avaliou a situação com um ar de superioridade, iniciando sua proposta com um tom calculado e condescendente. Ele elogiou a suposta lealdade filial de Aryan, usando isso como uma alavanca emocional para introduzir uma oferta de trabalho servil. O jovem, contudo, foi pego de surpresa pela abordagem repentina e hesitou, tentando compreender
as verdadeiras intenções por trás daquelas palavras. A cordialidade do homem desapareceu rapidamente, dando lugar a uma seriedade fria, enquanto ele se preparava para estipular as condições do acordo. Ariane reconheceu imediatamente o valor da oferta. O acesso à biblioteca da família Ogant significava obter conhecimento mágico que seria impossível para um plebeu. No entanto, o preço daquele privilégio era o silêncio absoluto. O visitante deixou claro que qualquer indiscrição seria tratada com severidade extrema. A ameaça foi direta e brutal. Se qualquer informação vazasse, a consequência custaria não apenas a vida de Ariane, mas a de seus pais também. Interpretando o silêncio tenso da família como ganância, o homem tentou apaziguar a situação, prometendo uma recompensa financeira generosa. Ele insinuou que os pais estavam apenas lucrando por terem criado um filho útil, um comentário que feriu profundamente o orgulho do caçador. O pai de Ariane explodiu em fúria, rejeitando a ideia de que via o próprio filho como uma mercadoria ou fonte de renda. Sua única motivação, ao aceitar a conversa, fora o desejo genuíno de ver o garoto ter a chance de realizar seus sonhos impossíveis. O visitante zombou abertamente daquela esperança ingênua, ridicularizando a ideia de que um garoto das montanhas pudesse se tornar alguém importante. Para ele, Ariane não passava de uma ferramenta útil que sabia ler. E qualquer ambição, além disso, era apenas um delírio patético. O caçador travou a mandíbula, tremendo de indignação e impotência, diante do desprezo absoluto com que sua família estava sendo tratada. Ariane, por sua vez, absorveu o insulto em silêncio. A barreira intransponível entre a nobreza e sua origem humilde nunca fora tão clara quanto naquele momento. A mãe adotiva observava a cena com ternura. Mesmo naquela cabana rústica, o menino demonstrava uma curiosidade insaciável e pacífica. Ariane possuía uma aura distinta, quase nobre. Mas o que realmente o separava das outras crianças era sua inteligência extraordinária e precoce. O caçador, contudo, cobria o rosto em tormento. Ele sabia que o garoto deveria ter sido educado em escolas de prestígio, não escondido nas montanhas. Em vez de livros e magia, a rotina de Ariane fora feita de trabalho braçal na floresta. O talento bruto estava sendo desperdiçado cortando lenha. O pai via o filho exausto e sentia o peso de cada oportunidade perdida. Aquela vida dura não era o que o destino reservava para o jovem. A culpa consumia o montanhês. Ele sentia que havia cometido um crime ao criar uma criança tão promissora, como se fosse apenas mais um lenhador. Movido pelo desespero, o homem se humilhou diante do visitante. Ele suplicou, exaltando os dons de leitura e o intelecto de Ariane para tentar convencer o nobre. As lágrimas de vergonha escorriam livremente. Ele estava disposto a renunciar à própria dignidade para garantir um futuro melhor para o filho. O caçador lamentava profundamente ter que chegar àquele ponto. A impotência diante da autoridade e riqueza do nobre era esmagadora. A angústia acumulada se transformou em um grito visceral. Era o som de um pai que se sentia encurralado pela própria condição social. No entanto, a percepção de que estava sendo desprezado mudou tudo. A tristeza do caçador deu lugar a uma indignação repentina. O pai de Ariane explodiu em fúria e ordenou a expulsão imediata dos intrusos. Ele decidiu que não toleraria desrespeito dentro de seu próprio lar. O nobre ajeitou o chapéu com indiferença cínica. Ele interpretou a recusa apenas como uma consequência infeliz da pobreza daquela família. Contudo, um brilho calculista surgiu no olhar do visitante. Ele percebeu que a negociação havia falhado, mas seu interesse pelo garoto permanecia. Ariane permaneceu estático enquanto o pai defendia a honra da família. O confronto direto havia criado um abismo perigoso entre eles e a elite. O nobre lançou uma ameaça velada, sugerindo que boatos poderiam ser tão letais quanto uma lâmina no pescoço do garoto. Contudo, Ariane não recuou. O jovem encarou o aviso com um sorriso confiante, inabalável diante da intimidação. Divertido com a audácia do menino, o visitante prometeu persistir
até que seus objetivos fossem alcançados, revelando sua natureza implacável. O homem, então, se retirou, deixando para trás um rastro de tensão e um futuro incerto para a família na cabana. O caçador, indignado, confrontou o filho. Ele não aceitava que Ariane se colocasse como bode expiatório para a ganância dos nobres, mas sua fúria travou quando ele olhou para o rosto do garoto. O pai percebeu algo que o desarmou completamente. Ariane abriu os braços, chorando de gratidão. Ele agradeceu ao pai por permitir que ele seguisse seu sonho, mesmo que fosse perigoso. A resistência do homem rústico desmoronou. As lágrimas brotaram, revelando o medo profundo de perder a criança que ele criou. Num movimento brusco, o caçador puxou Ariane para um abraço esmagador, tentando proteger o filho da crueldade do mundo. A dor e o amor se misturaram em seu rosto, enquanto ele soluçava, incapaz de conter a enxurrada de emoções. Entre gritos, o pai fez um juramento solene. Ele garantiu que ninguém jamais machucaria sua família enquanto ele respirasse. A mãe observava a cena, secando as próprias lágrimas, tocada pela força do vínculo entre os dois. Ariane se permitiu ser consolado, sentindo a segurança do abraço paterno uma última vez, antes que tudo mudasse. Mais tarde, a realidade se impôs. Um contrato foi entregue, selando o destino do jovem mago com a assinatura final. O caçador encarou a situação atordoado, processando que o acordo estava feito e não havia mais volta. As mãos do caçador tremeram por um breve instante. Ele lutou contra o instinto de segurar o filho, sabendo que precisava deixá-lo ir para que tivesse um futuro. Os homens indicaram o caminho, apressando-lhe a partida. Ariane, no entanto, não conseguiu evitar um último olhar para trás, buscando o conforto do lar que deixava. O som dos passos, se afastando, ecoou como uma sentença final. A distância física entre o garoto e sua antiga vida aumentava a cada segundo. A porta da carruagem se fechou com um baque seco. Aquele som marcou a barreira definitiva entre seu passado na floresta e o futuro incerto. Sentado entre os estranhos, o jovem se sentiu pequeno e encurralado. O sorriso dos homens não diminuía a tensão opressiva dentro do veículo. De repente, uma onda de energia familiar invadiu seus sentidos. Ariane fechou os olhos, expandindo sua percepção mágica para além das paredes físicas da carruagem. Sua mente captou a imagem dolorosa que seus olhos não podiam mais ver. Seus pais, agora sozinhos, desabaram em um abraço, carregado de angústia e saudade. O caçador consolava sua companheira, compartilhando uma dor silenciosa. Ariane sentiu, através da magia, o peso do sacrifício que eles fizeram ao deixá-lo partir. As rodas começaram a girar, levantando poeira na estrada. A inércia do movimento sinalizou que não havia mais volta. A jornada havia começado. A conexão emocional parecia uma mão estendida no vazio. O garoto percebeu que, embora estivesse partindo, o amor deles tentava alcançá-lo uma última vez. Uma lágrima escapou enquanto ele mantinha o foco mágico ativo. Ariane juntou as mãos, preservando aquela imagem final de seus pais gravada em sua memória. A carruagem ganhou velocidade, cortando a estrada abruptamente. A paisagem familiar começou a ficar para trás, transformando-se apenas em um borrão distante. O jovem respirou fundo, aceitando o destino que escolhera. Era hora de deixar a tristeza de lado e focar na sobrevivência pelos próximos anos. Seu destino era o reino de Tormia, na distante capital. Ele estava prestes a entrar em um mundo vasto, dominado por uma família de guerreiros renomados. O acompanhante explicou a gravidade da nova realidade. Ariane estava agora sob a tutela da Casa Ogent, uma linhagem poderosa que controlava as forças militares da cidade. O cocheiro lançou um olhar significativo para trás, preparando o jovem passageiro para o que estava por vir. Ariane sentiu um frio na barriga diante da iminente chegada. A famosa propriedade da família Ogent se estendia imponente diante deles.
O lendário caminho de entrada parecia interminável, marcando a transição definitiva da vida simples da aldeia para o centro do poder. A atmosfera no local carregava um peso solene e antigo. O garoto percebeu que até mesmo o ar ali parecia mais denso, impregnado pela história e influência da nobreza. Ao descer da carruagem, Aryan ouviu um aviso perturbador dos homens que o escoltavam. Eles alertaram que aquela casa não abrigava pessoas comuns, mas sim verdadeiros monstros em forma humana. O jovem olhava ao redor, intimidado e fascinado ao mesmo tempo. Ele tentava absorver cada detalhe daquele ambiente hostil, enquanto era instruído a não perder o foco e seguir em frente. A residência principal erguia-se como uma fortaleza contra a luz do sol. A escala monumental da construção servia para lembrar a qualquer visitante o quão insignificante ele era perante a casa ogente. Cada canto da propriedade exalava riqueza e tradição. As esculturas e fontes ornamentadas demonstravam que o poder daquela família fluía tão livremente quanto a água que corria ali. O brasão dos Ogent, marcado pela força e pela espada, estava gravado nas paredes de pedra. Aryan compreendeu que agora vivia sob a sombra e a proteção daquele símbolo. Eles caminharam em direção a uma torre isolada no terreno. O guia explicou que aquela construção servia como alojamento para os funcionários e seria o novo lar do protagonista. No interior do escritório, um senhor de postura rígida e ar severo aguardava. Aryan percebeu imediatamente que estava diante de alguém que exigia disciplina absoluta e não toleraria erros. O mordomo sênior encarou o novato com desdém, ordenando que o seguisse para receber suas tarefas. O garoto, curvando-se em respeito, prometeu nervosamente que se esforçaria ao máximo para cumprir seu dever. O superior conduziu o rapaz até uma entrada maciça. Quando as portas começaram a se abrir, uma luz intensa emanou do interior, sugerindo a grandiosidade do que estava guardado ali dentro. O que se revelou diante de Aryan fez seu coração disparar de pura emoção. Era a grande biblioteca dos Ogent, um santuário de conhecimento que superava seus sonhos mais selvagens. Paredes inteiras cobertas de livros erguiam-se até onde a vista alcançava. Enquanto o jovem admirava o acervo estupefato, foi informado de que sua função seria cuidar daquele tesouro literário. As condições de trabalho foram estabelecidas com clareza. O serviço seria árduo durante o dia. Contudo, o mordomo revelou o detalhe mais importante. Após o expediente, o tempo livre pertenceria a Aryan. O mordomo sênior fez uma pausa, aguardando qualquer hesitação ou dúvida final sobre o acordo proposto. Para Aryan, o risco valia a pena. O jovem ignorou qualquer medo e perguntou imediatamente quando poderia assumir o posto. A resposta foi pronta e definitiva. O serviço começaria na manhã seguinte, diante da imponente biblioteca. Já devidamente uniformizado, o novo servo iniciou sua rotina, carregando os pesados arquivos da administração. Ele não apenas movia a papelada. Seus dedos percorriam as páginas buscando entender a lógica por trás dos registros. Enquanto organizava os documentos, o rapaz começou a perceber algo fundamental sobre a natureza daquela tarefa. Uma conexão profunda se revelou. Todo aquele conhecimento disperso estava, na verdade, interligado. Ao posicionar cada livro na estante, Aryan compreendeu que existia uma estrutura central sustentando todas as informações. O trabalho era exaustivo, mas a mente do garoto fervilhava ao decifrar o padrão oculto naquelas letras. Ele concluiu que a história funcionava como a coluna vertebral, o alicerce onde todo o saber se acumulava cronologicamente. O aspirante a mago percebeu que, dominando a história, ganharia a chave para absorver qualquer outra disciplina rapidamente. Esse era o caminho para seu sonho. Contudo, o som repentino da porta se abrindo quebrou sua concentração. O jovem fechou o livro num reflexo imediato, interrompendo seus estudos antes de ser flagrado. O mordomo sênior entrou no recinto, questionando se o rapaz ainda estava organizando tudo
e fazendo horas extras novamente. Arian endireitou a postura e confirmou, disfarçando que seu esforço ia muito além de uma simples obrigação de servo. O mordomo sênior foi implacável em suas instruções finais. Ele alertou que o garoto deveria assumir total responsabilidade por qualquer falha que ocorresse. A autoridade do supervisor pairava no ar. O velho homem não parecia ser alguém que tolerasse erros ou desculpas esfarrapadas de um novato. De repente, o instrutor parou e se voltou bruscamente para Arian. O jovem sentiu o coração disparar com a aproximação repentina e ameaçadora. Ao sentir a mão pesada em seu ombro, o protagonista temeu o pior. Sua mente entrou em pânico, imaginando que fora pego lendo em horário proibido. O menino prendeu a respiração, paralisado. Ele aguardava a reprimenda que certamente resultaria em sua expulsão ou no fim de seus estudos noturnos. No entanto, a advertência foi apenas sobre a aparência. O mordomo ordenou estritamente que ele cuidasse do uniforme e mantivesse a postura impecável. O supervisor enfatizou a disciplina com um gesto severo. Ele exigiu que o novo servo jamais rebaixasse o padrão da residência com qualquer desleixo. Aliviado por seu segredo permanecer salvo, Arian despediu-se rapidamente. Ele escondeu o nervosismo anterior com um sorriso obediente e trêmulo. Com o fim do turno e o silêncio da noite cobrindo a propriedade, o verdadeiro objetivo do garoto podia finalmente começar sem interrupções. Sozinho na imensidão da biblioteca, o jovem servo mergulhou nos estudos sob a luz fraca, aproveitando cada segundo de sua liberdade condicional. Contudo, o conteúdo revelou-se um desafio brutal. O menino lutava intensamente para absorver informações complexas que desafiavam seu entendimento atual. Arian questionou sua própria capacidade de compreensão sobre a geopolítica dos reinos. Ele se perguntava se a pura memorização seria suficiente para superar aquelas barreiras intelectuais. O esforço mental excessivo começou a cobrar seu preço. A visão do estudante oscilou enquanto a exaustão física e mental tomava conta de seus sentidos. O peso do trabalho braçal, somado ao estudo intenso, venceu a determinação. O protagonista acabou sucumbindo ao sono profundo sobre a mesa de estudos. Enquanto sua consciência vagava, o livro misterioso permanecia aberto. As palavras em uma língua desconhecida pareciam aguardar, pulsando com segredos mágicos ainda não revelados. O homem idoso encontrou Chirone dormindo, em meio ao serviço. No entanto, sua reação não foi de fúria, mas de um tédio profundo. Ele soltou um ruído de desdém. Para alguém de sua estatura, a falha do garoto era insignificante demais até para merecer uma bronca. O visitante decidiu que não valia o esforço e se retirou. O jovem continuou seu descanso, alheio ao julgamento silencioso que acabara de receber. Mais tarde, Rian, um colega de trabalho, verificou a organização da biblioteca. Ele confirmou se aqueles eram os volumes solicitados para o dia. O mordomo sênior recolheu um dos livros da pilha. Ele informou que o exemplar seria levado para o segundo jovem mestre. Chirone coçou a cabeça, hesitante. A situação parecia irregular, e ele temia que a retirada dos livros pudesse causar problemas. Rian, contudo, riu daquela preocupação excessiva. Ele garantiu que os nobres jamais notariam a falta de algo que raramente se dignavam a ler. O protagonista ouviu em silêncio, ainda tenso. Ele sabia que o verdadeiro conhecimento estava escondido longe dali, fora do alcance de todos. O colega se despediu animado, deixando um aviso final. A aparente liberdade que tinham na biblioteca era, na verdade, uma armadilha. Chirone compreendeu o recado sombrio. A nobreza permitia erros pequenos apenas porque, se algo realmente importasse, eles matariam os servos sem hesitar. Um sorriso nervoso surgiu em seu rosto ao conectar os pontos. Ele percebeu o perigo real que o visitante anterior representava. O garoto praguejou contra o velho e disparou pelo corredor. A urgência tomou conta dele ao notar que não podia perder mais tempo. De repente, Chirone estancou seus passos. Algo bloqueou seu caminho e interrompeu sua corrida abruptamente. Um rapaz de cabelo azul surgiu diante dele, trêmulo e exausto.
O jovem parecia estar fugindo de uma obrigação física extenuante. Antes que Chirone pudesse entender a situação, o outro tentou escapar desesperadamente. Gritos de ameaça ecoaram atrás dele, prometendo punição pela fuga. O desconhecido agarrou Chirone com urgência, impondo uma ordem confusa antes de exigir silêncio absoluto sobre sua presença. Sem perder tempo, o invasor mergulhou para debaixo da mesa, buscando refúgio segundos antes de a autoridade chegar. O mestre entrou no recinto emanando fúria, sua indignação fazendo o próprio ar vibrar com a tensão do momento. Chirone permaneceu imóvel diante da figura imponente, sentindo-se pequeno e confuso com a situação absurda em que fora envolvido. O silêncio do instrutor era pesado, uma pausa calculada, que exigia respostas imediatas sobre o paradeiro do fugitivo. Tentando disfarçar o nervosismo, o jovem protagonista ofereceu um sorriso amarelo e tentou desconversar, mencionando o jovem mestre com falsa inocência. A paciência do ancião, contudo, esgotou-se instantaneamente. Ele exigiu a verdade com uma ferocidade que não admitia mais jogos. Percebendo que mentir seria perigoso, Chirone desistiu de qualquer lealdade ao estranho e aceitou a derrota. Ele apontou diretamente para o esconderijo. Sob a mesa, o fugitivo entrou em choque ao perceber que havia sido traído tão rapidamente. Furioso com a delação, o garoto saiu do esconderijo e avançou contra Chirone, agarrando-o pelo colarinho em um surto de raiva. Ele se lançou sobre a mobília, ignorando o perigo apenas para confrontar aquele que o entregara. Chirone recuou instintivamente, fechando os olhos diante da explosão repentina de violência do rapaz encurralado. A confusão, no entanto, durou pouco. O mestre capturou o arruaceiro pelo tornozelo e começou a arrastá-lo para fora sem a menor cerimônia. Pendurado de cabeça para baixo, o jovem mestre rangia os dentes, humilhado e fuzilando o delator com o olhar. Sozinho novamente, Chirone observou a cena patética se afastar, sentindo um misto de alívio e constrangimento pelo ocorrido. Arian mergulhou profundamente nos estudos, devorando dezenas de livros de história para expandir sua base de conhecimento. O jovem percebeu que, embora o início fosse árduo, as obras compartilhavam padrões que facilitavam o aprendizado. Sua mente trabalhava incessantemente, absorvendo cada conceito na esperança de encontrar uma brecha. Contudo, ele logo compreendeu a existência de uma barreira intransponível entre o intelecto comum e o oculto. Chirone lamentou o fato de que, por mais que lesse, a entrada na zona espiritual lhe permanecia vedada. Diante desse obstáculo, o garoto decidiu alterar sua estratégia de aprendizado. Se não podia acessar a magia diretamente, ele dominaria a teoria absoluta através das escrituras antigas. Arian manteve a convicção de que aquele caminho intelectual, eventualmente, o converteria em um mago verdadeiro. Subitamente, a tranquilidade do ambiente foi estilhaçada por um grito furioso vindo da entrada. O rapaz de cabelo azul reapareceu, espumando de raiva e berrando insultos contra quem o havia exposto. Chirone foi arrancado de seus pensamentos, atordoado pela interrupção violenta e pela hostilidade. O invasor marchou agressivamente em sua direção, cobrando satisfações pela traição que sofreu. Ele revelou o esforço físico brutal que realizou, escalando penhascos inúmeras vezes para chegar ali em segredo. O protagonista ouviu aquilo tenso, percebendo que havia arruinado um sacrifício imenso sem saber. O nobre o confrontou face a face, gritando que todo aquele sofrimento fora em vão, apenas porque Arian o delatou. O invasor recusou-se a ouvir a lógica de Chirone. Para ele, a honestidade do protagonista soou como uma traição imperdoável. Chirone percebeu que palavras não alcançariam alguém consumido pela raiva. A situação fugia rapidamente do seu controle. Sem ver outra saída, o jovem perguntou o que seria necessário para resolver aquele impasse. A submissão na voz de Chirone, contudo, despertou algo inesperado no outro garoto. O invasor sorriu com desdém,
convencido de que estava sendo menosprezado por alguém que julgava inferior. Sob o céu noturno, ele ordenou que o protagonista o acompanhasse. O tempo das palavras havia acabado. Chirone obedeceu relutante, seguindo-o até um salão isolado, onde ninguém poderia interrompê-los. A resposta para o conflito veio voando pelo ar. O garoto lançou uma arma na direção de Chirone. Por puro reflexo, Chirone agarrou o objeto, chocado ao perceber que empunhava uma espada de treino. O rival assumiu sua postura de combate imediatamente. Ele exigia um duelo para satisfazer seu orgulho ferido. Chirone protestou, incrédulo. A ideia de lutar fisicamente parecia absurda para alguém focado apenas nos estudos. Mas a determinação fria no olhar do oponente deixou claro que não haveria recuo ou negociação. O protagonista sentiu a atmosfera mudar drasticamente. Aquele olhar assassino indicava um perigo real e iminente. Arrogante diante da óbvia diferença de habilidades, o espadachim ofereceu uma vantagem. Chirone poderia atacar 3 vezes sem sofrer revide. No entanto, o medo de Chirone era puramente pragmático. Se quebrasse um osso naquele confronto estúpido, seria mandado de volta para casa em desgraça. Chirone sentiu o perigo iminente congelar seu sangue. Seus instintos gritaram que o ataque viria antes mesmo que pudesse processar a situação. Sem qualquer treinamento de combate, o jovem agiu por puro reflexo, erguendo a arma de madeira em um gesto defensivo desesperado. O impacto foi brutal e imediato. A força do golpe reverberou pelos ossos de Chirone, quase o derrubando no primeiro instante. Ele cerrou os dentes, lutando contra a dor. O peso do ataque era avassalador, forçando-o ao limite de sua resistência física. As mãos de Chirone tremeram violentamente. Ele sentiu a madeira da espada começar a ceder sob a pressão esmagadora do duelo desigual. O espadachim de cabelo azul não deu trégua. Ele aumentou a intensidade, empurrando a lâmina para baixo com o objetivo de colapsar a defesa do garoto. Chirone viu a fúria nos olhos do oponente. Aquele ataque implacável deixava claro que a intenção era feri-lo gravemente, não apenas vencer. Um sorriso cruel surgiu no rosto do agressor. Ele se divertia com a situação, saboreando o medo e a fragilidade de sua presa. O protagonista percebeu que não aguentaria muito tempo. Calculou friamente que, naquele estado, só teria energia para suportar mais uma investida. Ele precisava de foco total. Chirone expandiu seus sentidos ao máximo, ignorando o medo para encontrar uma única oportunidade de sobrevivência. O rival recuou a arma, acumulando uma aura de poder intimidante. Ele preparou o golpe final para encerrar o confronto de vez. Estranhando a postura estática de Chirone, o espadachim questionou a tática, mas desceu a lâmina com violência redobrada para esmagá-lo. O ataque desceu pesado e inevitável. O agressor sentiu que seria impossível errar, confiante de que sua força bruta prevaleceria. Contudo, o sorriso triunfante do rival desapareceu instantaneamente. Um som seco e alarmante de ruptura ecoou pelo salão, pegando-o de surpresa. Para seu choque absoluto, a espada que empunhava explodiu em pedaços. A defesa precisa de Chirone havia destruído a arma do atacante. O jovem mal teve tempo de processar o choque do impacto. Para sua total descrença, a espada de metal não apenas parou, mas explodiu em pedaços diante de seus olhos, destruída pela própria força do golpe contra sua defesa absoluta.